As leis existem por um motivo principal: fazer com que a sociedade conviva em ordem. Mesmo assim, elas não passam de vários parágrafos, artigos e seções no papel, sujeitas às mais diferentes interpretações e também à própria ambiguidade da redação. Portanto, pode ser que as leis não sejam tão confiáveis assim em certos pontos, em especial porque o mundo atual, as dinâmicas e interações entre as pessoas têm mudado em uma velocidade tão alta que está literalmente difícil de se acompanhar. Assim, algumas leis acabam defasadas em muito pouco tempo e outras, necessárias para regular ou proibir atividades novas, nem mesmo existem. Há ainda um terceiro caso, que dá para dizer que é o pior de todos. Leis que são realmente horrendas e permitem que barbáries sejam cometidas sem a menor das punições. Não acredita? Então, vem pra cá, vem conhecer 4 atos horríveis que até hoje são permitidos em alguns países. Eu sou Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Descartar um filho adotivo. Sabemos que não é fácil conceber um filho. A gravidez é só o começo de uma série de desafios que os pais e mães têm que enfrentar sem descanso algum, pelo menos até os 18 anos, no mínimo. Mas há quem diga que, dependendo das circunstâncias, adotar um bebê ou uma criança pode ser ainda mais desafiador, já que, além de não existir um laço afetivo natural, o filho adotivo pode trazer consigo um histórico complicado, que afete não só a sua criação, como também o ambiente familiar. Mas nada disso é desculpa para simplesmente cansar de um filho, certo? As agências de adoção já antecipam possíveis problemas que a família ou mesmo a criança pode enfrentar no processo de adaptação, sendo possível fazer a troca por meios legais se houver uma justificativa válida, ou seja, algo que não seja "cansei, me vê outro aí, por favor". Mas, infelizmente, não é o que alguns adotantes pensam. Com o advento dessa nossa querida internet, pais que encontram desafios demais na criação de algum filho adotivo, geralmente por dificuldades de aprendizado ou problemas de comportamento, preferem apenas fazer o que é chamado de realocação privada, que é só um nome bonito para pais adotivos que transferem o filho para outros pais. O processo é relativamente simples e geralmente precisa apenas da presença de um advogado para legitimar a transação. Só que a falta de uma agência de adoção em todo esse sistema acaba tendo um efeito colateral muito grave. Sem uma triagem adequada, essas crianças descartadas acabam caindo nas mãos de famílias com históricos de agressão e abusos físicos. Isso é legal? Bem, embora entre 2013 e 2014 esse assunto tenha entrado em voga, levantando a necessidade de uma lei reguladora, ainda há alguns lugares nos Estados Unidos que não se pronunciaram legalmente a respeito. Ou seja, em alguns lugares, pelo menos ilegal a atividade não é. Número 2. Rechear um cadáver com jornais. Tá bom, nós já sabemos o que você vai perguntar. Quem, em sã consciência, pegaria um monte de jornais e colocaria dentro de um cadáver? Mas a resposta é incrivelmente simples. Uma pessoa que mexe com corpos mortos diariamente, ou seja, o funcionário de uma funerária. Agora, o porquê disso é outra história completamente diferente e bem estranha. Em 2013, um adolescente chamado Kendrick Johnson foi encontrado morto no ginásio da sua escola. Na primeira autópsia, foi confirmado que ele havia morrido acidentalmente asfixiado pelo colchonete da academia em que estava enrolado. No entanto, seus pais não se conformaram com essa resposta, acreditando que o filho havia sido assassinado. Alguns meses depois, eles acabaram conseguindo permissão para exumar o corpo e mandá-lo para uma segunda autópsia. Foi aí que o pesadelo da família Johnson realmente começou. Em vez de órgãos, o interior de Kendrick guardava folhas de jornal. O advogado da funerária responsável pelo corpo
declarou que a remoção dos órgãos é um procedimento previsto em certos casos, como o de Kendrick, e que o cadáver deve ser recheado com um material como serragem ou algodão misturado a alguma substância para que o corpo não se deteriore tão rapidamente. E onde entra o jornal nisso tudo? Bem, segundo ele, mesmo que ele não seja listado como um dos materiais para o procedimento, ele também não é proibido. Ou seja, mais um caso de algo que não é exatamente legal, mas também não é ilegal. Mesmo a funerária sendo acusada formalmente de ter desempenhado um trabalho impróprio, ela não sofreu nenhum tipo de retaliação legal pelo episódio. Mas ainda assim, essa confusão toda que ela causou acabou acendendo a teoria de que Kendrick havia sido assassinado e estavam tentando esconder isso de sua família, o que acabou se provando completamente infundado. Sua morte foi sim acidental, mas o jornal dentro do corpo, esse não foi. Número 3. Abusar sexualmente de alguém. O quê? Pois é, não é de qualquer pessoa, mas sim sua esposa. Isso é uma realidade cruel de vários países do Oriente, em especial a Índia, que coleciona episódios de terror relacionados à sua política incoerente sobre o estupro. Só para você ter uma ideia, até poucos anos atrás, um homem de qualquer idade não teria qualquer impedimento de manter relações sexuais com uma garota de 14 ou 15 anos, se, claro, ela fosse sua esposa. Enquanto isso, um adolescente de 17 anos que tivesse uma relação sexual consensual com outra adolescente de sua idade poderia ser acusado de estupro. Embora isso tenha mudado recentemente, um aspecto dessa insanidade se mantém. Entre os casais maiores de idade, a violação conjugal não é considerada crime. A ideia geral é de que o casamento em si já é uma garantia da disponibilidade do corpo da esposa, o que é um pensamento bem comum em várias regiões do país, especialmente as afetadas por altas taxas de analfabetismo e crenças religiosas extremas. Isso quer dizer que a mulher indiana não pode fazer absolutamente nada para sair de uma situação dessas? Bem, abordando o aspecto jurídico, ela pode acusar o homem de crueldade, que é considerado um delito pequeno e que pode acarretar, no máximo, 3 anos de cadeia ou uma multa. Há também a possibilidade de ir atrás de uma ordem de restrição pela violência doméstica, mas nada exatamente direcionado ao estupro em si. E além do mais, um marido capaz de abusar sexualmente da esposa poderia partir para agressões mais intensas e até letais ao receber uma acusação do tipo. Então, em resumo, elas infelizmente não têm muito o que fazer, pelo menos por enquanto. Número 4. Abusar sexualmente do café de alguém. Algumas leis não existem simplesmente porque quem fez a legislação nunca imaginou que poderia acontecer algo do tipo. Não dá para culpar essas pessoas. O ser humano pode surpreender até os mais espertos. Mas 2014 não foi um bom ano para Pat, uma mulher do estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Um belo dia ela percebeu que um dos seus colegas com quem trabalhava há 14 anos estava próximo à sua mesa, com um olhar preocupado de quem tem medo de estar sendo visto. Quando saiu de lá, Pat se aproximou e percebeu que havia algo estranho perto do seu café. E esse algo estranho era bem desagradável. É estimado que ela tenha passado 6 meses bebendo café estragado, como disse um jornal. John Robert Lindy, o responsável, acabou admitindo ter ejaculado na mesa e no café dela repetidas vezes. O motivo? Atração sexual. John queria ser percebido por Pat e, possivelmente, por não ter a mínima ideia do que uma pessoa normal faria nessa situação, acabou por cometer esse delito. Como é de se imaginar, a mulher resolveu levar o episódio direto para o tribunal, onde John foi liberado. Pô, mas como assim? Liberado? Não pagou nem fiança? Então, o que acontece é que a legislação de Minnesota, por motivos mais do que óbvios, não prevê esse ato em específico. Mas o mais insano é que ele também não é considerado algum tipo de abuso ou atentado ao pudor. Afinal, a vítima só teve contato com o fluido de John,
sem uma conotação exatamente sexual. Atualmente, a luta de Pat é para que casos assim sejam, sim, enquadrados como um crime sério e que nunca mais aconteça o que aconteceu com ela, seja com quem for. A humanidade ainda tem muito a aprender consigo mesma, não é? Tem coisas estranhas acontecendo por aí que com certeza só estão esperando uma manchete para serem proibidas. Até lá, a gente segue se surpreendendo. E então, o que você achou desses casos? Conhece mais algum que você gostaria que falássemos sobre? Deixa aqui nos comentários. E já deu a minha hora, estou ficando por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá.